Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos, o canal alternativo, que eu peço a você que dê aquele like. Você, se não é inscrito, se inscreva, a gente tá crescendo, chegando a quase 81 mil inscritos. Pô, seria muito legal a gente atingir aqui com o Ave Mais, que foi um canal que foi criado no momento de dificuldade, quando o nosso canal 1 foi hackeado, veio a pandemia e o Ave Mais foi muito importante para nós. É um filho que a gente criou e que a gente gostaria muito da sua inscrição. Se você já é inscrito, dá uma sugerida para a galera, seus amigos, tá bom? Dá o like aqui. Agradecemos demais a você nesse sabadão, esse sábado 23 de novembro de 2024. Daqui a um mês já chegou o Natal, o ano está se encerrando, voando. Obrigado, bom sábado para você, muito obrigado para você que está na preguiça. Se você não viu o vídeo, não está vendo o vídeo às 7 da manhã, está vendo depois, é porque dormiu até tarde, tranquilo. Você que tem que trabalhar, você que acorda cedo e nos vê, muito obrigado mesmo. É um gesto de extrema nobreza da sua parte nos ouvir assim tão cedo, me aturar assim tão cedo. Um grande abraço, muito obrigado a você. E a gente chega aqui em nome de um parceiro que eu peço a você que utilize, porque todos os parceiros comerciais nossos são muito importantes para que a gente possa ter retorno e para que a gente possa continuar com esse nosso trabalho de muito esforço e de muita qualidade. É o Zé do Cash, plataforma 100% regulamentada pelo governo brasileiro. O governo brasileiro fez aí uma triagem daqueles que são corretos para que você possa se divertir e a Zé do Cash está entre esses. Divirta-se com responsabilidade, você que tem mais de 18 anos, só 18 anos para cima, para você poder se divertir com responsabilidade. A Zé do Cash tem ótimos odds, tem ótimas sugestões, tem grupo de WhatsApp que dá boas sugestões para vocês, fazem lá muitas brincadeiras, enfim, vale muito a pena. Tem também muita informação bacana, tem muita coisa legal para você utilizar, para você, né, se distrair. É um jogo para você não levar como uma responsabilidade. Não gaste aquilo que você não tem. É Zé do Cash, o melhor do jogo. Tá aqui nesse QR Code também no primeiro comentário fixado. Zé do Cash. Olha, eu vou falar hoje sobre Rafael Paiva. Um técnico que está aí para sair do Vasco. E eu lamento. Eu já falei algumas vezes aqui, vocês me conhecem muito, que eu não sou de fazer média. Eu não fico olhando a rede social, não fico olhando o que as pessoas falam para estar junto para poder ficar de bem com a massa. Se vocês concordarem comigo, ótimo. Se vocês não concordarem, desde que seja de uma maneira educada, com embasamento, sem problema nenhum. Sei que tem muita gente que já discorda já no larga agora de mim. Tá maluco? Como é que você vai apoiar o Rafael Paiva? Sim, vou apoiá-lo. Acho que o Rafael Paiva está sendo submetido a um linchamento que é comum aos treinadores brasileiros, mas acho muito injusto o que acontece com ele nesse instante. Rafael Paiva é o melhor treinador do Vasco em números. São os números, não sou eu. Em termos de desempenho do Vasco, é o melhor treinador. Em todos os últimos anos, com mais de 20 treinadores, ninguém fez o que o Rafael Paiva fez. De 20 para 21, o Vasco caiu, de 21 para 22 não subiu, de 22 para 23 jogou a Série B, se classificando no último jogo, e de 23 para 24 se manteve na Série A, na zona do rebaixamento até a última rodada. Então, o que o Rafael Paiva faz esse ano, é claro, é uma obrigação, mas é uma obrigação que ninguém nesses últimos anos conseguiu cumprir. E eu não posso ser ingrato com esse cara. Acho que o que está sendo feito é uma cultura brasileira, uma cultura que enfim, é claro, a gente fica chateado e cobra vários treinadores, eu já disse aqui que não seriam treinadores e que deveriam sair. É um pouco nosso, eu também me incluo um pouco nisso, mas
tento amadurecer, sei que é muito difícil. Cheguei até, no ano passado, até entender a permanência do Maurício Barbieri. Era louco, sim, porque o Vasco perdia aí sempre, mas eu via no Maurício Barbieri a tentativa de um modelo novo da SAF de manter um treinador, de ter um treinador em atividade, de ter um treinador capaz de dar a volta por cima. Mas a pressão é tão grande no Brasil, é tanta pressão para que o treinador possa dar resultado, que chegou um certo momento, é que nem aquela pessoa que está enferma e que está fazendo todo mundo sofrer na família e que você até pensa, descansa, porque você vai dar descanso a você e vai dar descanso também às pessoas. É duro, é difícil, mas chegou uma hora que até pelo próprio Barbieri eu falei assim, pô, é melhor sair. É melhor sair. E hoje o Rafael Paiva, eu reluto muito em falar isso, porque eu acho que a medida de retirá-lo é errada. E volto a dizer, respeito quem não acha, mas não estou aqui para concordar porque a maioria acha que ele deve sair. É a minha opinião. Acho que o Rafael Paiva é um técnico que mostrou qualidade, que mostrou um time capacitado e que muita gente acha que ele bateu no teto, muita gente acha que ele não tem mais repertório, mas poucas pessoas se lembram do quanto ele teve de dificuldade nesse período. Rafael Paiva vai fazer agora, em dezembro, 6 meses comandando o Vasco. E começou muito bem quando ele tinha um elenco minimamente reforçado. Quando não, começou a perder e, por coincidência, o time caiu. E ele é um bom treinador, mas não é mágico. Ele montou um time que tinha Adson e David nas pontas, o David fazendo companhia para o Verratti, ajudando, o Adson fazendo companhia para o Verratti, mas também compondo o meio de campo. Era um time mais equilibrado, com essas mesmas peças. O Gumora, Cocão, Paê, Paulo Henrique, Maicon, Léo, João Vitor e Piton com o Léo Jardim. Não mudava muito. Pega lá as escalações do jogo com o Fluminense lá atrás. Da eliminação na Copa do Brasil que o Vasco impôs ao Fortaleza. Vê os jogos que o Vasco fez jogando bem. Aquela sequência, 4-1, ele utilizava a base. Talvez uma crítica seja a falta de utilização da base, mas até compreendo porque é uma insegurança. O cara quer ter a certeza de permanecer, porque é uma coisa muito assim, né? Altruísta. Você dizer assim, não, eu vou continuar usando a base, mesmo sem os jogadores experientes que estão machucados, porque vai ser bom no final das contas. Mas o time continua perdendo, porque perdeu a experiência. Bom, eu vou botar a experiência que tem, então não vou botar os moleques, porque eu também tenho que me preservar. Seria um pensamento egoísta. Então, o Rafael Paiva, que cometeu erros, claro que cometeu, como todos cometem. Eu citei ontem no Sextou a postura do Dorival Júnior, vaiado nos Jogos do Brasil aqui, porque o menino Estevão, porque a gente escolhe e elege sempre um cara, esse é o que tem que resolver. O Estevão é o cara da vez, é o bola da vez, melhor jogador do Campeonato Brasileiro, mas no Dorival Júnior, na cabeça dele, botava com 35, 40 do segundo tempo. E toma, ele vai. E toma, ele vai. E toma, ele vai. O Luiz Henrique, por exemplo, jogador do Botafogo, fez gol aí recentemente, o Dorival não botou ele pra jogar. Não botou ele pra jogar. Preferiu botar um outro time, botar um outro jogador. Os treinadores são assim, e acertam e erram. Mas eles sabem também que eles precisam fazer as coisas com as próprias convicções, porque na hora de ser mandado embora, só ele é mandado embora. Eu gostaria muito de ver o Rafael Paiva continuando o seu trabalho para o ano que vem. Ele está num momento terrível, concordo. São 13 jogos apenas com 2 vitórias. Mas quem não passou por esse momento complicado? Quem não teve, tirando os que estão na ponta, esse momento de instabilidade? Porque nesse Campeonato Brasileiro, até o Abel Ferreira já esteve ameaçado de ser demitido do Palmeiras. Talvez o Arthur Jorge seja o mais, mas já agora no finalzinho já começa a ser pressionado. Se o Botafogo perde para o Palmeiras no final de semana, o Palmeiras passa o Botafogo. E o futebol é brabo. Ele não vai olhar para as 34 rodadas passadas, 35 no caso do Botafogo. Vai olhar para as 3 finais. E assim é o futebol. Ninguém quer saber do passado. Ninguém quer saber que você fez. Futebol só pensa no hoje e no amanhã. Mas eu acho isso muito injusto. Apesar de ser cultural, talvez eu seja aqui um Don Quixote querendo brigar com os moinhos.
mas eu gostaria muito de ver, mesmo não classificando o Vasco para uma Libertadores, mas eu acho que para uma Sul-Americana é bastante possível, gostaria muito de ver o Rafael Paiva no início do ano planejando um trabalho. Mas acho que realmente ele não teve tamanho. Nunca teve para quem comanda o Vasco. Porque eu sei que para quem comanda, quem está lá, o presidente Pedrinho, o diretor Marcelo Santana, o diretor técnico Felipe, é complicado trocar quem está dando resultado. Tanto que demoraram muito a dizer, se é que disseram, que ele era o treinador. Mas ficou cômodo. Eu ontem lembrei no sextou do Emílio Faro. Lembra do Emílio Faro? Naquele ato ali da saída do Zé Ricardo para a entrada do Maurício de Souza, né? Ficou aquela dúvida, acabou contratando o Maurício de Souza porque era uma pressão muito grande, porque o Faro começou bem, deixa o Faro, mantém o Faro é legal, é um cara engraçado, é um cara folclórico. Aí o Faro começou a perder. E aí tem que trazer um treinador. Então, o futebol ele é muito assim, com o técnico. E o técnico eu já ouvi isso de um treinador brasileiro, que não vou dizer o nome, é um lobo solitário. É um cara que faz as coisas dele até com os amigos da comissão, mas ele toma a decisão final, e mesmo que ele não tome a decisão final, seja em esquema compartilhado, para fora a culpa é dele, é ele que escalou, é ele que botou, é ele que concordou com isso. Então eu acho que a vida do treinador é muito difícil. E eu entendo das convicções, entendo até das teimosias, porque você prefere morrer com as suas convicções do que ouvir os outros, perder e ficar chateado porque você não morreu com as suas convicções e ouviu o conselho errado. Eu entendo um pouco isso. E acho que o Rafael Paiva está sofrendo uma pressão, na minha opinião, muito, muito pesada, desnecessária. O time não está bem, o time não está jogando bem, todos concordamos isso, inclusive ele. Porque uma coisa que eu admiro no Rafael Paiva é o fato dele não ser um encantador de serpente. Ele não é um cara que vem para a coletiva e diz, não, meu time jogou bem, vocês estão malucos de retrucar pergunta de jornalista, não. Ele, na maioria das vezes, porque o Vasco quando joga bem as pessoas elogiam e ele elogia, e o Vasco joga mal e ele critica na frente de todo mundo. Claro que ele não cita nominalmente. Mas um técnico que fez o trabalho que ele fez, comparado aos demais, que conseguiu lograr alguns êxitos, mesmo que não chegando a êxitos maiores, apesar que ainda faltam 4 jogos, esse cara eu acho injusto que ele seja afastado e seja defenestrado como ele está sendo. Não vejo justiça nisso. Não vejo, mas o futebol não tem justiça. O futebol no Brasil e no mundo tem o treinador como mordomo da história. E acho que isso não sou eu que vou mudar. Não sou eu. Eu só temo porque o Vasco trocou de técnicos 20 vezes, mais de 20 vezes esses últimos 5 anos. E deu muito resultado, né? Não deu. Porque a gente não vê uma demissão coletiva dos jogadores. O culpado é sempre o treinador. É claro porque o treinador, quando perde, é ele que montou mal. Mas quando ganha, ele é o estrategista, mas os jogadores é que venceram o jogo. É sempre a história do eu perdi, eles ganharam. E eu acho muito injusto, porque isso não acontece com treinadores de pompa, garbo e circunstância. Com o Rafael Paiva vai acontecer, porque o Rafael Paiva é um cara pequeno, é um cara que não tem tanta representatividade, não tem nome, é como muita gente diz, injustamente e até de maneira vil, é o estagiário. Eu sei que a maioria de vocês vai dizer que defende, porque vocês têm uma cultura que nós temos no Brasil, de que o bom é demitir o treinador. As coisas não acontecem porque o treinador é burro, porque o treinador botou o Galdames, porque o treinador insiste com o Léo Pelé. Ora bolas, ele vai botar quem? Bota o Hugo Moura. Você acompanha o treino? Eu acompanho o treino? Não. Por que ele vai colocar o Galdames que quando entrou justiça seja feita, tirando Botafogo e Fortaleza, em que ninguém foi bem, jogou boas partidas. Contra o Bahia e agora, o último jogo contra o Inter. Não foi dos piores. E aí você diz, o cara tá lá no dia a dia, o cara confia no cara, o cara viu uma semana de treinos, não vai escalar porque vai repercutir mal, ele tá morto. Mas aí é mais fácil você culpar o treinador, porque o mesmo frisson do Galdames, eu não tô defendendo o Galdames não, acho que o Galdames é um jogador normal. Mas a gente tem que respeitar a escolha de alguém que vê muito mais do que todos nós juntos. Mas não adianta, isso aqui é o Dom Quixote brigando contra os moinhos. Infelizmente, no Brasil é assim, no mundo é assim.
o treinador perde 2, 3, 4 partidas. Só me lembro do caso do Tite com o Corinthians, quando o André Sanches o bancou, depois de uma eliminação precoce na Libertadores, numa pré-Libertadores para o Tolima, que depois até brigou mais, mas a partir dali o Tite foi prestigiado e foi para 2 Copas do Mundo e no ano seguinte foi campeão do mundo com o Corinthians. Então, eu acho que é um dos casos mais raros, porque dirigente brasileiro dificilmente segura a onda. Eurico era um pouco assim, Eurico Miranda tinha um pouco dessa característica que, das minhas enormes discordâncias com ele, era uma das poucas que eu concordava. De prestigiar, às vezes, o treinador, o trabalho do treinador, de fazer, só quando era uma coisa insustentável, que ele dava letra nas internas. Mas ele prestigiava os caras e segurava. Para isso precisa ter costas quentes. Chegar e dizer, não, o Paiva é meu treinador, não, fulano é meu treinador. Não, ele vai continuar aqui. Mas eu entendo o Pedrinho, entendo a direção do Vasco com enorme pressão, pegando um passado terrível, ruim. Tá pegando aí uma herança muito ruim da SAF, que chega aí com os devaneios da 777, e a coisa acontece. E estão conseguindo fazer milagre, porque o Vasco hoje está nessa situação de longe assim do rebaixamento, 5 pontos, 6 pontos, faltando 12 para disputar, é muito difícil que se reverta, muito difícil. E ter chegado a uma semifinal de Copa do Brasil com esse time tão desfalcado e ainda com limitações, é para mim muito louvável. Eu gostaria muito de ver o Rafael Paiva treinando o Vasco no Campeonato Carioca, com um elenco com Adson, com Estrela, com Paulinho, com Jair bem, com 3 reforços bons para compor, para estar lá no time como titular, um bom zagueiro, um bom meio, talvez um atacante fazedor de gols para jogar junto com o Verratti, enfim, e dar a ele tempo para ele trabalhar, sabe, dele poder montar um time, porque ele já mostrou que ele consegue montar times. Ele não é mágico, como nenhum treinador seria se o Rafael Paiva tivesse sido demitido lá atrás. Aliás, é uma opinião minha. Perder domingo pro Corinthians, amanhã pro Corinthians, é normal. Pelo menos foi nos últimos 15 anos. O Vasco só ganhou agora no jogo do turno. Porém, a saída dele, se o Vasco perder pro Corinthians, para mim é uma burrice. Para mim é uma medida tiro no pé. Porque não vai ter ninguém, vai ficar no tampão, e aí mesmo que eu acho que o Vasco não vai ganhar de ninguém. Acho que é uma medida muito associativa demais. Do clube antigo, de pegar e demitir faltando 3 rodadas pro final e botar qualquer um. Tá errado. O Vasco fez um bom trabalho diante das enormes dificuldades e circunstâncias nesse ano de 2023 no Campeonato, 24 no Campeonato Brasileiro. O Vasco fez um bom trabalho. Só que não é um trabalho que você e eu gostamos. Por quê? Porque a gente pensa no Vasco brigando. Só que a gente precisa meio que acordar, e eu me incluo nisso. Libertadores? Dá. Mas será que dá pra gente jogar? Eu hoje dou uma mão palmatória, talvez realmente seja errado eu pensar assim. Sul-Americana? Sim, talvez seja interessante. Mas eu vejo o Vasco fazendo coisas que eu jamais imaginaria. Jamais. Porque o time que perdeu pro Nova Iguaçu na semifinal do Campeonato Carioca, não conseguiu chegar à final do Campeonato Carioca, é um time que termina o Campeonato Brasileiro, sei lá, entre os 8 primeiros, e Libertadores e semifinal da Copa do Brasil. Se você apertasse a minha mão dizendo que isso que ia acontecer comigo até o final do ano, eu fechava com você, porque eu não acreditava. O início do campeonato sempre foi assim, o Vasco vai cair, o Vasco vai cair, o Vasco vai cair. Quando o Vasco perde 4 pro Criciúma, 11 entre 10 vascaínos tinham certeza de que a vaca tinha ido pro brejo. Então eu queria aproveitar esse espaço aqui para falar isso do Rafael Paiva e agradecer ao Rafael Paiva, porque ele não vai ser o treinador do Vasco no ano que vem. Isso para mim já está claro. Mas agradecer ao Rafael Paiva. O trabalho que ele fez, o fato dele ter segurado essa rebordosa aí 2 vezes, depois da saída do Ramon, depois da saída do Álvaro Pacheco, e fez um trabalho digno, melhor do que os dois, trabalho bom, montou um time, competiu, deu alegrias pra gente nesse ano, deu alegrias, deu satisfações pra gente, mas o futebol é assim, o passado pouco importa, o que importa é o presente. Rafael, você tem um final de campeonato brasileiro bom, que você consiga, que o Vasco vença, quem sabe
entrar para uma Sul-Americana e até uma pré-Libertadores, ainda tem chance, é difícil, mas acho que ainda tem chance. E que você seja muito feliz. Se você for ficar no Vasco, ótimo, a gente gostaria muito. Mas vai entender também se você buscar o seu caminho em outro clube. Afinal, você mostrou um trabalho bom hoje que talvez seja capaz de dar a você uma luz lá na frente. Muito obrigado a você. Mas como disse o Jean Faísca ontem no Acorda, aqui nesse mesmo espaço, para mim o ciclo está encerrado. Não vai ter mais Rafael Paiva na temporada 2025. Tá bom? Por falar em Jean Faísca, daqui a pouco tem o Faísca Tá On, que concorrência difícil, né? O Faísca Tá On com o craque Jean Faísca, o craque dos comentários na área técnica e tática, no canal Atenção Vascaínos. Logo mais tem uma live resenha com o Sérgio Quinde e também com o Joel Silva no canal Atenção Vascaínos. E aqui a gente vai ter o Torcida Desorganizada a partir de 4 da tarde, direto do Parque Jacarepaguá, lá no shopping maravilhoso, ali no Anil. A gente vai ter o TD com um papo legal, vai ter o Raimundo que vai estar participando, com a Ana Paula Bressanelli também, com a Jéssica Ventura. Tá bom? Grande abraço a todos vocês, um ótimo sábado, fiquem com Deus, obrigado. Dê aqui a sua opinião de maneira legal. Obrigado aí por abrir o espaço da sua casa para que a gente possa comentar. Tchau.